E ainda no assunto eleições 2022, aqui na Jovem Pan hoje nós tivemos a sabatina do candidato a governo do estado de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. A gente trouxe os principais destaques para debater aqui no Linha de Frente. Sem sombra de dúvida, o ocorrido de ontem ainda está repercutindo e Tarcísio, mais uma vez, falou sobre o que aconteceu. Narrou o momento e, ao ser questionado sobre o uso de câmeras nos uniformes policiais, ele falou que, independentemente do evento, mantém a sua opinião bastante crítica. Vamos acompanhar. Eu tenho uma posição crítica com relação às câmeras, porque eu acho que a câmera inibe o policial de atuar em determinadas circunstâncias. Acho que a câmera inibe, às vezes, a pessoa que faz uma denúncia ao policial. A pessoa está percebendo ali uma coisa estranha, ela quer se reportar, quer comunicar, mas ela fica inibida porque tem medo de ser gravada e um dia a identidade dela ou a denúncia dela ser revelada. Eu entendo que a polícia pode ser vítima de isca, que desmobiliza, às vezes, uma guarnição do local. Então, eu tenho uma posição de ceticismo, né? A gente tem que avaliar os números em relação à produtividade. Não é pelo episódio de ontem que eu vou mudar de opinião. Agora, também não vou tomar essa decisão sozinho. Eu vou ouvir os especialistas da área de segurança pública, vou montar um bom time de segurança pública, com toda certeza, para que a gente restabeleça a sensação de segurança, porque também tem uma coisa, a gente está usando câmera, mas a sensação de segurança não foi restabelecida, pelo contrário, o cidadão não está se sentindo seguro. Então, qual é o meu objetivo primeiro? É que o cidadão se sinta seguro. E aí, com a equipe de segurança pública, a gente vai avaliar qual é o melhor uso dessa câmera, se é que ela tem que ser usada. O candidato do Republicanos também mostrou sua posição ao tratar da exploração da fé nesse período eleitoral. Tarcísio acredita que isso não está acontecendo e mais, que é necessário sim candidatos abordarem seus valores na campanha eleitoral. Até porque essa é uma forma de mostrarem o que querem para a sociedade. Vamos ver. Entendo que não está havendo exploração da fé. Você tem um presidente que é cristão, né? Um presidente que defende valores da família, defende valores cristãos, valores que são comuns à pauta dos cristãos. E eu acho que professar a fé, mostrar a sua veia religiosa, não é problema nenhum. Eu não acho que esteja indo longe demais. Eu acho que o que está no debate é o seguinte: que valores a gente quer para a nossa sociedade. No final das contas, o Estado é laico, o presidente é cristão, eu sou cristão, e aí como cristão você tem uma corrente de pensamento que você tem que defender. Num debate eleitoral, essas questões têm que vir à tona, porque a sociedade tem que escolher que caminho que ela vai tomar. Então eu acho que essa discussão é absolutamente normal nesse período de eleição que nós estamos vivendo. Por fim, no domingo, durante o debate da Band dos candidatos à presidência, Lula disse que Tarcísio teria aprendido a fazer obras trabalhando com Dilma. Hoje, na sabatina, o candidato rebateu o comentário feito pelo candidato petista. Vamos ouvir. A gente, na verdade, foi lá resgatar um órgão que estava tomado pela corrupção. Por que eu fui para o DENIT no governo Dilma? Porque eu era coordenador geral de auditoria da área de transportes da Controladoria Geral da União. Então eu fazia auditoria na área de transportes do governo federal, tanto no DENIT, na Valec, no Ministério dos Transportes. O DENIT estava completamente entregue à corrupção e chegou a um ponto que o ministro dos Transportes foi afastado, a diretoria da Valec foi afastada, toda a diretoria do DENIT foi afastada. Então houve um desmantelamento do sistema transportes. Eu era auditor, cuidava da auditoria dessa área e foi sugerido lá pelo ministro da CGU o meu nome para compor a diretoria. Eu aceitei o desafio pelo seguinte: bom, eu era auditor, eu estava sempre dizendo o que estava sendo feito de errado. Agora eu tenho a oportunidade de fazer o certo, então eu não posso me furtar essa responsabilidade. A minha atuação no governo do PT foi uma atuação de interventor, para fazer lá um restabelecimento, um resgate de um órgão que estava falido, estava entregue à corrupção, que marcou muito os governos do PT. Em estrito respeito à responsabilidade jornalística, em observação às normas eleitorais brasileiras, o convite para a mesma sabatina, no mesmo horário, neste canal, foi feita para os dois candidatos que concorrem ao cargo de governador de São Paulo. Quanto ao Fernando Haddad do PT,
ele, da mesma forma que no primeiro turno, se recusou, alegando que a agenda de campanha está cheia, declinando, assim, do convite. Vamos passar aqui, então, as considerações sobre a sabatina do candidato Tarcísio de Freitas. Caio Mastrodomênico. Eu acho que o Tarcísio ele é muito bem preparado, ele é mais político, inclusive, do que o próprio Bolsonaro. Ele tem menos tempo na política, é recém-chegado na política, né? Não em serviços públicos, mas como um candidato. E eu acho que ele sempre se posiciona muito bem. Mas eu discordo quando ele diz que não há exploração da fé. Eu, de fato, não acredito que expressar a fé em campanha seja um problema. Nós temos cristãos, a maioria da nossa população é cristão, então eu não acredito que isso seja um problema, muito pelo contrário, tem uma ligação muito forte com a política. Mas nós não podemos negar o uso da fé, a manipulação da fé nos períodos eleitorais. Eu cito exemplos para provar que isso existe. O exemplo mais simples é você ver um candidato do Partido Comunista dentro de uma igreja católica pedindo votos. Então, há sim a exploração da fé e há de ambos os lados, não somente de candidatos de direita, mas também de candidatos de esquerda. E porque eles sabem que aquele ambiente é dominado sim, é doutrinado sim por um pastor que tem um poder muito grande de conduzir as suas ovelhas para determinado caminho. Então, assim, essa exploração da fé, é preciso reconhecer isso, porque reconhecendo, a gente pode decidir se isso é correto ou não e buscar alternativas para coibir isso. Mas se não reconhecermos, é impossível tratar desse assunto. De fato, Luiz Felipe, a gente tem líderes religiosos aqui que têm o poder de um rei Salomão, não é? Então, todo mundo sempre buscou o seu apoio. Como é que como não se fazer esse apelo ao público religioso? O que você achou das considerações do Tarcísio nesse aspecto e também nos outros, mais especificamente o fato dele ter trabalhado na Casa Civil durante a Dilma Rousseff? É muito importante essa questão da exploração religiosa, porque o Brasil é um país quase 70%, quase 80% cristão. Então, seja para o católico, seja para o evangélico, essa exploração, esse relacionamento mais forte, podemos dizer assim, de buscar as igrejas, buscar para a igreja católica, buscar os bispos, ela vai ser importante para a gente, de uma maneira que esse eleitorado vai ser atingido de alguma maneira. Ou seja, os valores cristãos, os valores que atendem essa maioria, vão ser buscados pelos candidatos. Logicamente, a gente tem que entender ainda que o Estado ele é laico, ele não é ateu, então não é um problema você ter essa discussão e permitir a liberdade ampla de todos. O que a gente sente um pouquinho de falta foi, às vezes, dos candidatos, às vezes, condenar certos excessos dos seus apoiadores. Como teve o caso em Aparecida, como teve o caso agora chamando a roupa do bispo de comunista, porque isso é vermelho. Isso é um absurdo, né? A pessoa é conservadora. Se pode existir algum conservadorismo no Brasil? Se pode. Para quem sabe o que é conservadorismo, o conservadorismo tem matriz católica apostólica romana. Se a gente pode falar de um conservadorismo no Brasil. Você não saber que a cor cardinalícia é vermelho e jogar como conservadores por comunismo é demais, por favor. Desculpa cortar. Não, é importante isso. Então, essa exploração está sendo feita. Está sendo feita já há algum tempo já. Então, a gente tem que realmente pesar um pouquinho e deixar um pouquinho de lado essa questão só religiosa e também focar em propostas, que a gente tem sentido essa falta. Essa falta foi vista no debate. Você fica buscando alguns detalhes em vez de você tratar o problema Brasil como um todo. E aí atender desde matriz africana, cristãos, enfim, budistas e todos. O outro ponto importante da sabatina do Tarcísio hoje foi a questão das câmeras. Ele mudou o posicionamento dele, porque no começo ele era totalmente contra, que tem que apurar, porque inibe o policial. Ele suavizou, né, Luiz Felipe? Ele suavizou, acredito que o arco de alianças que ele fez, as consultas que são feitas, os próprios policiais, a gente sempre rebate que o bom policial, ele não está muito preocupado com a câmera. Quem não gosta de câmera é o mau policial, porque ele sabe que ele vai cometer algum excesso, que ele vai achacar, de repente, o traficante, que ele vai fazer um excesso, vai fazer uma boa autoridade. O bom policial, ele
tem alguns problemas sim com as câmeras, é o que a gente falou, acho que nos últimos programas do dia 12, de regulamentar melhor o uso dessas câmeras. Lógico, o policial ir no banheiro com a câmera não faz sentido nenhum, então tem que ter uma melhor regulamentação, mas eu não tiraria as câmeras nesse ponto. E finalizando a questão da intervenção do Tarcísio, a atuação do Tarcísio nos governos do PT e no governo do Temer, ela... Não posso dizer que ele aprendeu alguma coisa, é uma pessoa extremamente formada, ele fez IME, ele fez Instituto Militar de Engenharia, ou seja, ele tem uma formação excepcional, ele atuou no Haiti. E ele ter sido chamado para o DENIT, naquela situação, tinha as denúncias de corrupção, mostra, inclusive, essa preocupação que teve na época do PT de dar mais transparência e dar uma melhor atuação no DENIT. E isso permitiu ao Tarcísio crescer e se mostrar para o governo, para as pessoas como uma pessoa de Estado e não de governo. Agora são 14 horas e 30 minutos. Vamos continuar aqui com o meu colega Felipe. Suas considerações sobre a sabatina do candidato Tarcísio de Freitas. O Tarcísio foi aquele candidato que a gente já esperava dele, né? Um candidato tecnocrata, né, de baixa energia. É engraçado que vejo uma similaridade entre o Haddad e o Tarcísio, né? Eu acho o Haddad igual ao Tarcísio nesse aspecto. Um tecnocrata, uma pessoa de baixa energia, muito técnico, né, nas exposições. Mas eu discordo dele em muitos pontos que ele abordou na sabatina, né, começando com a questão das câmeras, né, nos policiais. Os números são chocantes, não é? Quando você pega, por exemplo, os números da redução da letalidade policial, depois do uso das câmeras, chega a 80%. Ou seja, o policial mata 80% menos com a câmera. E mais do que isso, cerca de 35%, se não me engano, 38% das pessoas são abordadas pelo policial com câmera, eles são mais confiáveis ao policial e não tem nenhum tipo de resistência. Ou seja, as câmeras são boas sim. E eu não sei por que algumas pessoas defendem a não transparência. E nesse aspecto eu concordo integralmente com o Luiz Felipe aqui do meu lado. Não é? Quem está preocupado com a câmera é aquele mau policial. Né? O bom policial não está preocupado. O bom policial sabe agir bem, sabe atuar com diligência, com cuidado, com respeito. Então não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Não é? Mas os números estão aí. Né? Ele que é técnico, os números estão aí. Não dá para ser contra a câmera. O segundo ponto que ele abordou, que eu acho impressionante, é a questão da religiosa. Não é? O Bolsonaro, ele é um cristão de ocasião. Não dá para falar outra coisa. O Bolsonaro, por exemplo, nos últimos 3 anos que ele foi presidente, ele não foi em nenhuma missa da Aparecida. Nenhuma missa. Ele foi agora. Um culto católico. O culto católico ele depois vai no culto evangélico, ou seja, ele realmente é um cristão de ocasião. E o que aconteceu ali Ambos, né, Felipe? A gente também tem que lembrar o episódio da missa de 7º dia da dona Marisa Letícia. Sim. Né, aquilo foi uma profanação da Santa Missa também. Se a gente for pensar em termos de profanação do sagrado, nós estamos muito mal servidos. E o que eu acho impressionante, Pavinato, e que me deixou realmente chocado, né, que pela primeira vez na minha vida, assim, nunca vi isso, não sou novo, né? Na minha vida eu vi vaiarem o padre que estava rezando a missa. Pela primeira vez, assim, 40 anos, eu vi o padre sendo vaiado, não é? Ou seja, uma agressão, assim, impressionante. E não tem nenhum tipo de manifestação do Bolsonaro, que agora está pedindo desculpa para tudo, pediu desculpa agora para as venezuelanas, não é? Não tem nenhum tipo de desculpa do Bolsonaro em relação ao tumulto que ele fez no culto sagrado. Isso é impressionante, isso é surreal, né? Isso é uma agressão, assim, frontal, não é? E o que eu acho engraçado também, eu fico impressionado, eu gosto dos números, né? E a última pesquisa da Datafolha mostra que o Bolsonaro cresceu 5% nos católicos. É impressionante, a disparidade, assim, a forma como os eventos últimos do Bolsonaro em relação aos católicos, assim, era para cair, ele aumentou, né? O que mostra que a onda Bolsonaro realmente pegou, tá subindo mesmo. O Bolsonaro tá subindo, realmente nada pega no Bolsonaro, né? O Bolsonaro não pega nada relacionado à corrupção, não pega nada relacionado à agressividade dele, né? E agora não está pegando nada em relação à intolerância religiosa. Agora, o último aspecto que foi abordado aqui, Pavinato, desculpa que estou me excedendo aqui um pouco. Sem problema. É a questão do Tarcísio no governo Dilma. O Tarcísio é um ingrato, né? O Tarcísio é um ingrato, ele fala que foi um interventor, querendo trazer de novo o tema da corrupção, né? Nossa, eu sou interventor, eu entrei no DENIT para ajudar a limpar o DENIT.
para ajudar a acabar a corrupção do DENIT. Mentira. Ele foi para o DENIT porque ele é um quadro técnico qualificado. E a primeira pessoa que observou isso foi a Dilma. A Dilma e o PT. Mas aí tanto faz. Se ele foi para o DENIT porque é um quadro técnico qualificado para acabar a corrupção, ele foi por bons motivos. Mas ele fez projetos, ele foi para fazer projetos, ele não foi lá com a agenda e com a procuração para acabar com a corrupção. Ele foi outra coisa. O Tarcísio é um servidor federal, né? Ele é um servidor público federal, né? Ele trabalhou em todos os governos. Né? Ou seja, então eu achei um gesto de ingratidão dele sem tamanho. E o Tarcísio, na minha opinião, ele está numa empáfia parecida com o Lula em 2006, né, que não foi nenhum debate e aí permitiu que o Alckmin subisse, encostasse nele e diminuísse a diferença de uma forma assim abismal. Cuidado, Tarcísio, cuidado, que desse jeito você vai acabar se escorregando aí. Bom, muito bem. Olha, no dia 12, antes de passar aqui para o meu colega Cristiano Vilela, nós tivemos um debate aqui sobre o uso de câmeras, né? E eu trouxe alguns dados cedidos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e vou colocar aqui também para a gente continuar também nesse tema. Uma das reclamações da Câmara aqui em São Paulo, que é diferente dos países envolvidos, é que os policiais de São Paulo não conseguem desligá-la. Ela tem, diferentemente dos outros países, um uso contínuo de 12 horas. Então, se ele está em ronda, ele tem que tirar o colete para ir ao banheiro. E quando ele tira o colete numa área perigosa, ele está arriscando a vida. Ele também, como essa câmera ela grava áudio e som durante 12 horas, ele fala com a família, fala com alguém, conversa com amigos. E isso coloca em risco a família do policial. Porque a Polícia do Estado de São Paulo é a melhor polícia militar do país com o menor salário. E a câmera, o projeto de implantação, ela custa quase 3 vezes o salário do policial. Há dúvida sobre o número da nuvem de armazenamento do audiovisual. Estima-se, dados de integrante da Polícia Militar, que o armazenamento do projeto seja de 30 milhões ao mês. Com o policial também não sabe quem é que pode acessar, como essa nuvem é administrada, ele fica receoso com o uso dessa câmera, porque na maioria das vezes as pessoas do bairro onde ele mora não sabem que ele é um policial, porque são áreas com um grave problema de insegurança pública. E também existe a questão do Coronel Cabanas, que começou, no início da implantação, a fazer um Big Brother da atividade policial com essas câmeras, com a cara dos policiais. Por fim, nós temos a questão da informação. Uma polícia boa é uma polícia bem informada. E quando a polícia está em ronda ostensiva, ela recebe muita informação da população, que deixa de falar com o policial porque ela está sendo gravada a sua imagem e a sua voz. Isso também é um ponto a se considerar. Por último, nós temos a questão de que um policial ele tem fé pública, da mesma maneira que o juiz, que o promotor, que o advogado tem fé pública. O policial perdeu a fé pública? E para terminar, a questão dos 80% de redução na mortalidade. Esses 80% têm que ser abertos, porque o número por detrás da porcentagem, e sobre isso Delfim Neto já dizia muito bem que a porcentagem ela é ótima para criar ilusões. Nós já tínhamos o menor índice de letalidade aqui no estado de São Paulo. E também vale lembrar que essa redução de 80% ela é comparativa ao ano anterior ao da pandemia e das idas e vindas de lockdown. Portanto, essa redução de 80% se deu num ambiente com ruas esvaziadas. É por isso que isso tem que ser levado a debate e aperfeiçoado, né? O que nós trouxemos aqui no último debate foram esses pontos que não são tão bem esclarecidos para a população quando esse debate vem à mesa. Me desculpe, Cris, por esse à parte. Deixa a palavra com você. Pavinato, eu acho que foi excelente essa colocação, esses elementos, esses argumentos que são trazidos por aqueles que são contrários à utilização das câmeras. E é interessante até para que a gente possa fazer uma reflexão maior sobre isso. Analisando esses pontos, pessoalmente, eu estou mais convencido ainda de que deve ser mantido as câmeras nas fardas dos policiais.
eu não vi elemento nenhum que fosse robusto, que justificasse essa retirada de câmeras. Ora, os policiais são servidores públicos com fé pública. Bom, todos os servidores públicos têm fé pública, né? Nós temos aí centenas de milhares de servidores públicos no país e não é por isso que você vai deixar de ter uma fiscalização que é necessária a todo servidor público, regras que devem necessariamente ser respeitadas por esses servidores públicos. Ora, o argumento de que você não tem como desligar a câmera para se utilizar do toalete, isso são argumentos tão simplistas, tão simplórios, que eu não vejo a menor capacidade de se defender isso ativamente, seriamente, como justificativa para você retirar as câmeras diante dos números de redução de letalidade e tudo mais, que foram números muito proveitosos, muito produtivos e que mostram realmente que, uma vez tendo esse tipo de instrumento, essas câmeras, de fato, a polícia acaba tendo um comportamento que seja um comportamento mais adequado com o que a sociedade espera. Então, nesse ponto, realmente só vem, na minha opinião, no sentido de corroborar com os argumentos favoráveis à manutenção das câmeras. Com relação à questão do Tarcísio, eu discordo um pouco do que foi falado pelo Felipe. Eu vejo com bons olhos a questão dessa disputa Tarcísio e Haddad. Eu vejo pelo menos o debate dos dois, e nós tivemos um debate recentemente também pela Rede Bandeirantes. O debate dos dois ele é um debate muito produtivo. Você vê, diferentemente do debate dos dois presidentes da República, que embora... Concordo também com os colegas que esse debate foi de melhor nível, mas os dois presidenciáveis, eles são mais políticos, né? Vamos dizer assim, nas suas falas, nas suas argumentações, e um debate mais técnico entre Haddad e Tarcísio acaba sendo um debate bem-vindo e pode fazer com que o eleitor tome efetivamente as suas conclusões. E aí, com isso, eu quero entrar no outro ponto, que é a questão religiosa. Porque, infelizmente, no âmbito nacional, a gente está com a nossa pauta de discussão muito reduzida a questões religiosas, questões de comportamento, questões de fulano disse isso ou fulano disse aquilo. E em situações de um debate técnico como esse, a gente consegue discutir e fazer com que o eleitor, que concorda mais com a forma de abordagem, com o plano de governo, com a forma de condução das políticas públicas do candidato Haddad, vote no Haddad. E que o eleitor que se sinta mais atraído pela forma de se fazer gestão pública do candidato Tarcísio, com as propostas do Tarcísio, com as bandeiras do Tarcísio, acabem escolhendo esse lado. Então, eu vejo que é muito melhor para a sociedade poder se valer desses elementos mais técnicos, discutindo o que de fato é assunto mesmo de prerrogativa do mandato que vai ser ocupado pelo postulante, do que se ficar discutindo o aspecto religioso, aspecto de moral, aspecto de uma série de coisas que fogem totalmente à atuação do chefe do executivo. Tem a questão da rede social, né? Eu já falei aqui alguma vez, a psiquiatria forense alemã fala da Schadenfreude. O que é isso? É a alegria maldosa. A gente gosta mais de ver aquele embate, né, com ofensa, com coisas mais comizinhas, mais acessíveis ao nosso amigo do que coisas técnicas. Isso é uma tristeza, porque, infelizmente, é o que dá audiência e é o que dá rodagem a redes sociais. Mas o Caio, ele pediu para fazer uma observação. Pois não, Caio? Eu queria fazer uma observação justamente a respeito do assunto das câmeras, né? Eu concordo com o Cristiano quando ele diz que a pauta de discussões, de propostas estão completamente reduzidas e essa proposta de câmeras nas fardas dos policiais acompanha justamente essa redução de propostas, né? Então, para você que está em casa e já utilizou o serviço da Polícia Militar em algum momento, você sabe a dificuldade que é ligar no 190, ser atendido de maneira rápida. Policiais estão sendo utilizados por ter um efetivo reduzido, né? Então tem muitos aposentados ali que acabam tomando um pedaço da folha de pagamento. Então os policiais têm sido direcionados a serviços administrativos. As viaturas, eu deixo uma pergunta, são blindadas?
Elas protegem o policial quando vai adentrar em uma região como a de ontem, né, que é comandada por um poder paralelo, como o tráfico? Então não é. Então será que esse momento é o momento de gerar 30 milhões só de nuvens mensais para poder colocar a câmera e dar um afago dessa segurança, dessa pseudo-segurança? Porque, tudo bem, nós temos aí um dado de 80% da redução da letalidade. E cadê o dado do aumento ou não da criminalidade nos locais que utilizaram a câmera? Existe esse dado? Então, precisa ser levado em consideração. Dados são dados. Ela aumentou. Então, olha aí, a criminalidade aumenta justamente porque o policial pode deixar de agir. Eu acredito, então, que antes disso, antes da gente buscar câmeras ou não, cadê os veículos blindados para dar mais segurança para esses guerreiros que estão aí trazendo proteção para a sociedade no dia a dia? De qualquer forma, é positivo, né, que esse debate ele se torne agora mais centrado, né, mais aberto ao diálogo e não mais um sim, um não, Exato. Tudo ou nada. Exato. Aproveitando, Caio, em 2019, com a criação dos BAEPs pelo então governador Dória, todas as viaturas do BAEP são blindadas. Vidros da frente. Vidros frontais apenas, né? São blindadas. Vidros frontais. A questão é, da mesma maneira que as câmeras estão sendo colocadas de maneira escalonada, a questão das blindagens nos veículos também está sendo. Então, eles têm uma blindagem, mas você vai colocar a blindagem num BAEP, que vai numa área de risco, numa comunidade, você vai colocar na ronda escolar. Então, da mesma maneira que as câmeras estão usadas em áreas de risco e não no pessoal que faz blitz da lei seca, também não é necessário. Então, aos poucos, no escalonamento previsto pelo governo do estado, você vai colocando tanto a blindagem quanto as câmeras, conforme a situação for exigindo. E o orçamento permitir, logicamente, porque o custeio das câmeras, dos blindamentos, são o que a gente chama de investimento custo de investimento e não de custeio. O salário já é um custeio que você tem que prever, tem aposentado, toda essa situação. Esses daí são investimentos. Ter uma viatura blindada, uma arma melhor para o policial, uma arma que não dispare aleatoriamente, a câmera funcionando, regular melhor essas câmeras. Também tem um outro investimento que diminuiu a letalidade, isso também não é trazido para esse debate. São o uso dos tasers. Sim. A polícia, nesse mesmo espaço de tempo, passou a usar armas não letais. Então, isso também joga, né, o número dessa letalidade junto com a questão da pandemia, dos lockdowns, das idas e vindas de lockdowns, joga esse número que está sendo mostrado só através do percentual para baixo. De fato. E é bom a gente fazer esse debate assim aberto, né, de coração aberto, com honestidade de argumentos. É muito melhor do que a gente ficar nessa coisa ideológica. Exatamente, binária de sou contra, sou a favor. Né? A gente nunca encontra nada bom. Desculpa, só um detalhezinho. Você vê como é bom você poder discutir o que de fato é prerrogativa do candidato que está disputando, do cargo que vai ser disputado. Então, essa é uma decisão que de fato o governador do estado, eleito agora no próximo dia 30, vai ter que tomar durante os seus 4 anos. Então, esse tipo de discussão é oportuna. E não a gente ficar discutindo se de fato vai na igreja ou se não vai, se vai no culto ou não vai, aborto, exato, droga, que são temas totalmente fora da alçada do governador do estado. São interessantes, mas eles não chegam a lugar, ainda mais para um candidato ao cargo do Poder Executivo.